Olá, meus irmãos, eu quero saudar todos os queridos, amados irmãos, a nossa igreja, outros irmãos que porventura também estão acompanhando a palavra de Deus. Quero saudar a todos em que a palavra de Deus alcance e tem alcançado vidas, não é? Eu quero te saudar com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo número 2. Salmo número 2. Acompanhe aí e mantenha, como eu sempre falo, mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedindo a direção, a condução e pedindo a Deus que Deus fale aos nossos corações. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós queremos glorificar o teu santo nome. Ó Deus amado, continua, Senhor, falando aos nossos corações. Obrigado pela primeira parte da liturgia, pelos louvores. Louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Não só queremos, precisamos. Não só precisamos, dependemos do Senhor. Fala conosco, Senhor. Usa a minha vida, ó Deus. Fala com cada irmão. Fala com cada irmã. Ó Deus, e modifica a nossa vida. E que a tua palavra, Senhor, penetre em nossos corações e transforma-nos. Modifica-nos, ó Deus. Corrija-nos, Senhor. Encoraja-nos, ó Pai. Se alguém está triste, se alguém está desanimado, Senhor, eu peço que o Senhor anime agora mesmo este irmão ou esta irmã. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. O tema que vamos tratar nesta hora é o seguinte: tudo o que se levanta contra o povo de Deus cairá por terra. Tudo o que se levanta contra o povo de Deus cairá por terra. Meus irmãos, não é novidade nenhuma para o crente que a trajetória cristã é marcada por lutas, por aflições e algumas vezes
intensos sofrimentos e angústias. Isso não é novidade para você, para o crente em geral. Que a nossa trajetória com Cristo é marcada por problemas, por lutas. Entretanto, meus irmãos, quando estamos no centro da vontade de Deus, devemos nos tranquilizar e descansar no Senhor, sabendo que Ele está no controle, dirigindo tudo, como sempre estamos falando, à luz da palavra de Deus. E o salmista mostra isso por meio deste belíssimo salmo. Este salmo é atribuído a Davi, conforme registrado lá em Atos, capítulo 4, versos 25 e 26. E o salmista, ele era perseguido, meus irmãos. Davi era perseguido por uma vasta multidão de inimigos, reis, poderosos. Davi era perseguido. E nesse sentido, meus irmãos, em primeiro lugar, devemos pensar neste tema: tudo que se levanta contra o povo de Deus cairá por terra. Por quê, meus irmãos? E aqui o Senhor nos lembra, nos exorta e nos alerta que sempre existirá a oposição. Logo nos primeiros versos, nós observamos isso. Sempre existirá a oposição. A Bíblia não diz que ficaremos isentos ou imunes da oposição. Não diz isso. Todo servo de Deus que se coloca, como nós falamos no início, que se coloca no centro da vontade do Senhor, que procura se submeter à vontade de Deus, que o ama verdadeiramente, que tem o temor do Senhor, terá oposição. Todo servo de Deus terá problemas, terá dificuldades e será perseguido. A palavra de Deus diz lá na carta, na pastoral, 2 Timóteo 3:12, Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3:12 diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É fato. A Bíblia não promete isenção de lutas. E olhando, meus irmãos, para este salmo, muitos conspiravam contra o Senhor e contra o seu ungido, termo que significa Messias. Observe, meus irmãos, aí nos versos 1 a 3. Vamos ler. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Estes primeiros versos, meus irmãos, como falamos, é uma referência a Atos capítulo 4, 25 a 28, Atos capítulo 4. E reis e príncipes são retratados por Herodes e Pilatos. Os gentios e os povos de Israel que se levantam contra o seu ungido.
sendo o salmo atribuído a Davi, nações e reis e governantes se esforçavam e conspiravam por impedir Davi de subir ao trono. Mas ele estava consciente de que havia sido feito rei não por designação dos homens, mas por designação de Deus. Davi sabia que todas as tentativas deles tinham sido frustradas, porquanto travaram batalha não contra o homem mortal, não contra Davi, mas contra o próprio Deus. E a lição, meus irmãos, que para nós fica, é que os inimigos não somente conspiram contra Deus, contra Cristo, mas também contra os escolhidos de Deus, o povo de Deus. Os inimigos da cruz de Cristo não imaginam que o ataque que eles fazem, que eles tramam, que eles maquinam, que eles conspiram, é primeiramente contra Deus, mas também é contra os seus escolhidos, o povo de Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, todos nós, os inimigos da cruz de Cristo, não imaginam disso, que os ataques que eles fazem, conspiram e maquinam, é contra Deus primeiramente e também contra os escolhidos do Senhor. Todos quantos não se submetem à autoridade de Cristo fazem guerra contra Deus, como aqui nos é dito, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os príncipes, os reis conspiram contra o Senhor e dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Mas, meus irmãos, a despeito de tudo isso, por mais dura que seja a tua oposição, a oposição do crente, os teus problemas, pense naquele versículo maravilhoso de Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse "se" não expressa dúvida, é uma certeza. É uma certeza. Deus está ao seu lado, meu irmão. Deus está com você, minha irmã. Deus está presente. Tudo aquilo que se levanta contra nós cairá por terra. E também, meus irmãos, a Bíblia diz em Mateus, capítulo 16, verso 18, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra você, contra o povo de Deus. E voltando para a 2 Timóteo, capítulo 3, onde Paulo fala a Timóteo, diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Isso é fato. Mas o verso 13, meus irmãos, vem a promessa. Olha que coisa bonita. Mas, o verso 13, os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Portanto, em primeiro lugar, sempre existirá oposição. Nós sabemos disso. Nós somos informados pela palavra de Deus. A Bíblia não promete isenção de lutas.
Todos quantos querem viver uma vida piedosa, piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Mas existe a promessa. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está conosco. Mas ainda, meus irmãos, em segundo lugar, tudo que se levanta contra o povo de Deus cairá por terra. Por quê? Porque aquele que habita nos céus dá risada e zomba deles. É exatamente isto o que o salmista nos diz. Vamos ler, meus irmãos, dos versos 4 a 9. Acompanhe. Então, após essa primeira parte desta pergunta, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra, os príncipes conspiram, dizendo rompamos. E olha o verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Verso 9, com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Até aqui, meus irmãos. Então, em segundo lugar, pensando no tema, tudo que se levanta contra o povo de Deus cairá por terra, porque aquele que habita nos céus dá risada, zomba deles, meus irmãos. E aqui, esta expressão, ri-se aquele que habita nos céus, não se trata de um riso de Deus ridicularizando seus inimigos. Não se trata desse tipo de riso ridicularizando os inimigos. Mas se refere no Deus Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Soberano Senhor, que considera, citando, voltando para Isaías, que foi lido, meus irmãos, na liturgia, Isaías 40, verso 15 e 17, refere-se ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que considera as nações como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Note isso. As ilhas são como pó fino que se levanta. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Isaías 40, 15 e 17. Meus irmãos, o menosprezo de Deus frente aos seus inimigos, frente aos inimigos da cruz de Cristo, se refere ao fato de que o Deus vivo e verdadeiro anula qualquer conspiração feita contra o povo de Deus. É Deus quem impede, é Deus quem frustra, é Deus quem neutraliza a ação dos seus algozes, dos inimigos. Aquele que habita nos céus ri-se, dá risada, zomba deles. Meus irmãos, o salmista aqui, ele enaltece o poder e a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o domínio do Senhor. Como se ele dissesse que o seu poder, que o poder de Deus permanece intacto, inalterado, sempre que os homens investem contra ele, contra Deus.
Davi descreve a Deus rindo, que não necessita de pequenos ou grandes exércitos a fim de reprimir a rebelião dos ímpios. Não precisa de nada disso. Nada e ninguém pode frustrar os planos do Senhor, os planos eternos de Deus. Os ímpios podem agora conduzir-se tão perversamente quanto desejarem, mas chegará o momento em que sentirão o que significa guerrear contra o céu. Contra o céu, meus irmãos. Então, em segundo lugar, porque aquele que habita nos céus dá risada e zomba deles. Mas em terceiro e último lugar, tudo que se levanta contra o povo de Deus cairá por terra, porque os inimigos serão e são convocados ao arrependimento. São convocados nos dias atuais e também serão convocados. Meus irmãos, observe aí nos versos 10 a 12. Agora, pois, ó reis, veja a convocação de Deus para todos. Sede prudentes, deixai-vos advertir. Juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Portanto, meus irmãos, os inimigos são também convocados ao arrependimento. Davi exorta os inimigos a isso, à contrição, ao arrependimento. A exortação se aplica a todos, aos mais nobres, poderosos, reis, até os mais simples. Além do mais, meus irmãos, o salmista declara a maneira como devem agir, como nós observamos aqui. Sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servir com temor e tremor. Eles devem, meus irmãos, a conclamação, o chamado, a exortação é que eles devem ser sábios, devem agir com sabedoria, servir ao Senhor com temor e tremor. Alegrai-vos nele com tremor. E de maneira extensiva, isso se aplica a todos nós, servos do Senhor, que servimos a Deus. E estas expressões, estas exortações, sermos sábios, termos sabedoria, temor a Deus, alegrai-vos sempre no Senhor. Isso nós conhecemos, meus irmãos. A Bíblia já nos exorta o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse. Todos são conclamados a agir desta maneira, descritos aqui nos versos 10 a 12. Isso não é uma novidade para o povo de Deus. Deus ordena que todas as nações se submetam a Ele em obediência e submissão ao Senhor. Estas expressões aqui significam exatamente isso no verso 12. Obediência e submissão a Deus. E agora, se você observar, tem uma mensagem também linda, uma lição maravilhosa aí no verso 9. Veja aí no verso 9. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Meus irmãos, tanto a vara como o cajado eram instrumentos usados pelo pastor para a proteção das ovelhas. Nós conhecemos um pouquinho disso. A vara
O cajado eram instrumentos usados pelo pastor para proteger as ovelhinhas, os cordeirinhos. Como o cajado nas mãos do pastor é o único protetor das ovelhas. O cajado era contra os inimigos, os lobos, os leões, os ursos e os ladrões do rebanho. O cajado e a vara são instrumentos de bênção para as ovelhas, mas também de juízo para os predadores. A vara era uma arma de defesa e disciplina, que simboliza força, poder e autoridade de Deus. E o cajado é uma vara longa, tendo um gancho, não é? Um gancho em uma das extremidades, que serve para trazer a ovelha para perto do pastor, para guiá-lo no caminho certo. Ah, meus irmãos, e este verso 9, este texto nos traz este ensino, esta aplicação do Senhor Jesus Cristo, o nosso supremo bom pastor, supremo pastor, que está sempre pronto a nos corrigir e a nos trazer de volta para Ele, a nos trazer como ovelhas que de repente, porventura, a ovelhinha sai um pouquinho, porventura esteja indo por caminhos tortuosos, e assim o Senhor Jesus nos traz, nos reconduz ao aprisco. É exatamente isso. Até mesmo esta semana, o diácono, querido irmão diácono João, ele nos colocou uma música tão bonita, me remeteu ao passado, à infância, meu bom pastor a Cristo. Que música linda! E que tem uma mensagem maravilhosa. E o João nos fez relembrar. Não somente a gente se emocionou, mas com certeza que mensagem musical. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Nosso bom pastor é Cristo. O bom pastor é Cristo, que está sempre pronto ao nosso lado a nos corrigir, puxar a nossa orelha, trazer as suas ovelhas ao aprisco. Se porventura estamos ali, seguindo para outros caminhos, para outros apriscos, como é que está o teu coração? Remetendo também de novo a Isaías capítulo 40. Olha que bonito o verso 11. Isaías 40, 11 diz: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Isaías 40, 11. Meus irmãos, algumas aplicações a mais deste texto maravilhoso. Quem sabe este é um salmo não tão conhecido. Talvez esse salmo não é tão lido por você, mas ele tem lições preciosas. Sabe por quê? Porque é um salmo atribuído à pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, Cristo está presente. É um salmo, meus irmãos, que devemos nos deleitar e nos animar, crendo, sabendo que Cristo domina e governa
todas as nações e o mundo. Deus tem colocado ao meu coração mensagens nesse tempo, meus irmãos, de pandemia, mais de 4 meses. Deus tem colocado mensagens, pegando outros textos, alternando-os. Um momento é no Novo Testamento, depois é no Antigo Testamento. Deus tem colocado mensagens, temas girando em torno destes, para nos animar, para Deus nos alegrar, meus irmãos, e lembrar que Deus, por meio de Cristo Jesus, domina e governa sobre todas as nações, sobre a sua vida. Ainda, meus irmãos, que nesta vida choremos, ou externamente ou internamente, enxugue as suas lágrimas, sabendo que Deus, Ele não é conivente com a perversidade de seus inimigos. Nós vimos aqui no Salmo 2, Ele não é conivente com a perversidade dos seus inimigos e que no devido tempo dará cabo desses inimigos. Em suma, os inimigos, eles podem conduzir-se, eles estão conduzindo-se perversamente. Mas chegará um momento em que sentirão o que significa guerrear contra os céus, contra Deus. E aqui também, meus irmãos, eu cito os versos 5 e o 6 do belíssimo Salmo 126. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará. Olha a promessa, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Veja, meus irmãos, que conforto, que consolo. Quem sabe você está assim, andando, caminhando com lágrimas, chorando, triste, abatido, sentido, amargurado, chateado com alguém. Pense nisso, creia nisso. Quem sai andando e chorando enquanto está semeando, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O Deus de Abraão, o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, de Israel, é o nosso Deus. É o mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento, que age no Novo Testamento. No Novo Testamento é o nosso Senhor. E Ele está conosco. E Ele está com você. E Deus está presente. E eu quero deixar, meus irmãos, aquela música também que fala que Deus está presente. Deus está presente. Creia nisso. Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente. Deus está presente. Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração. Nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, creia nisso, pronto para salvar, pronto para ajudar, pronto para te ajudar. Deus está presente. Você crê nisso? Você crê nisso? Creia nisso. Que Deus te abençoe. Que a bênção de Deus,
que está sobre você e a sua família. Não tenha dúvida disso, meu irmão e minha irmã. Que a bênção de Deus seja sobre você, seja sobre a sua família. Que Deus te fortaleça, que Deus te anime. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Vamos orar e depois impetrar a bênção. Ó Deus amado, muito obrigado pela certeza, Senhor, pela convicção, Senhor, que o Senhor nos dá, que o Senhor está presente conosco, com as nossas famílias, apesar desta pandemia, Senhor, desta distância, deste isolamento, Senhor, que daqui a pouco estaremos, com a graça do Senhor, na igreja, Senhor, e mesmo aqueles que não poderão ir, eu peço, Senhor, que o Senhor também abençoe, preparando o momento certo. Obrigado pelas convicções que o Senhor nos dá, Senhor. Eu peço que o Senhor anime este irmão, esta irmã, esta família, se porventura alguém, Senhor, está triste, está desanimado, Senhor, neste período, Jesus. Eu peço que o Senhor tenha renovado com esta palavra, com as palavras domingo após domingo. Não é minha palavra, mas é a palavra do Senhor. E eu peço em nome do Senhor Jesus, renova, fortalece, anima, encoraja, dá esperança, Senhor Jesus, a todos, ó Pai, da nossa igreja, a liderança da nossa igreja, os presbíteros, os diáconos, as esposas, os filhos, os jovens, as crianças, as sociedades internas, todos da nossa amada igreja, de outras igrejas, Senhor. Eu não consigo mensurar a extensão da palavra do Senhor que atinge quantas pessoas podem ser atingidas e que atinjam os corações, ó Pai. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu peço por todos a bênção renovadora sobre cada lar, Senhor, sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, recebei a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão e minha irmã, hoje e para todo sempre. Amém.